mar agitado pela força do vento. Porém, Jesus dormia no barco. E por que ele dormia? Aqui está uma coisa... Ninguém dorme na tempestade, mas Jesus dormia na tempestade. É confiança. Jesus, quando estava entre nós, ele era totalmente dependente do Pai. Totalmente dependente do Espírito. Tanto é que tem uma fala de Jesus que ele diz assim: eu expulso demônios e eu curo enfermos pelo poder do Espírito. Pelo poder do dedo de Deus, é o que ele dizia. Então ele estava ali totalmente dependente do Pai. Os discípulos acordam o Senhor dizendo o quê? O Senhor não se importa que a gente venha morrer? O que é muita coisa tem a ver com a gente dessa fala, né? Ah, o Senhor não se importa. Ah, o Senhor não vê isso. Olha como está a minha vida. Parece que o Senhor não conserta nada. Parece que o Senhor não serve para nada. Um monte de coisa está vindo na minha vida e o Senhor não mexe em nada. Eu continuo padecendo. E eles estão lá. O Senhor não se importa que morramos? Aí Jesus levanta, ele acorda, levanta, e ele diz assim: vento e mar, aquietem-se. Aí na hora ficou tudo quietinho. Aí os discípulos já ficaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? E Jesus diz que eles são homens de pequena fé. Homens de pouca fé. Jesus dormia no barco, porque ele conhecia o Pai. E ele sabia que aquele momento não era a hora dele. O conhecimento de Deus que Jesus tinha era um conhecimento profundo. Ele sabia que o mar estava debaixo do controle do Pai. Por isso, ele conseguia dormir no caos. Quando a gente tem Deus acima do caos, a nossa fé fortalece. A nossa fé se abate porque a gente ainda acha que o caos está sobre Deus. E aí, quando o caos vem, a gente não sabe onde colocar a fé. E a gente acaba contando com azar ou com uma sorte. Vamos ver se o caos passa ou não. Só que na teologia bíblica, Deus está acima do caos. E se ele está acima do caos, eu posso confiar nele. Essa ideia de que nós estamos numa grande batalha espiritual do diabo contra Deus, eu já ensinei, não é bíblica. Não é bíblica. Nós já lemos as passagens bíblicas que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Não tem batalha. O diabo não está batalhando com Deus. Não tem essa briga, não tem essa batalha. Essa batalha é nossa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue. A luta do cristão não é contra carne nem sangue. É por isso que o cristão não arranca a cabeça de ninguém porque não quer crer. Quem faz isso é o islamismo. A gente não faz. A gente convive com quem não crê em Jesus na nossa casa. A gente come, toma café, ainda faz o café deles. E quando tem alguém na nossa casa que se desvia, a gente não mata. Já reparou isso que a gente não mata? Quem reparou isso? Levanta a mão. Que a gente não mata quem se desvia. Vocês repararam? A gente não mata. Eu já tive gente na minha parentela, na minha família, que se desviou. E eu não matei ninguém. A gente continuava no mesmo quintal, na mesma casa. Quando tinha fome, a gente dava de comer. Quando tinha sede, a gente dava de beber. Porque a fé cristã não é uma fé que mata. Porém, eu sei que na Idade Média a igreja matou. Todo mundo que estuda um pouquinho sabe que a igreja católica matou e queimou gente na Inquisição, que é a Santa Inquisição. Não dá para apagar isso na história. Porém, eles não fizeram isso com o apoio do livro. Eles fizeram isso porque eles queriam fazer. Porque eles achavam que era uma batalha que eles tinham que lutar. Mas isso não está aqui. Não está aqui. O que Jesus disse é: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Aí Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra carne e sangue. Então a igreja católica fez, mas sem a palavra de Jesus, porque eles dominavam o mundo. Eles dominavam o mundo e eles quiseram usar o fogo e a espada. Tanto é que mataram o protestante também. E protestante também matou gente. Sabia, Val? Protestante também matou gente. Mas nenhum cristão que matou, matou com o apoio do livro. Nenhum cristão que matou, matou com o apoio do livro. Agora, se a gente for ver o muçulmano, tá, eles podem fazer. O apóstata morre. O cristão que insiste em pregar em território muçulmano, morre.
porque a gente prega uma blasfêmia para eles. Morre, mas isso não faz parte da nossa fé. O crente não tem que quebrar terreiro de macumba, o crente não tem que matar macumbeiro, o crente não tem que matar a testemunha de Jeová. Pode deixar de atender eles na porta, mas matar não. Pode deixar eles batendo lá, eu não atendo não, de jeito nenhum. E quando eles descobrem que tem um pastor, eles não batem nunca mais. Vocês sabiam disso, né? Eles não batem mais na porta quando eles sabem que tem um pastor morando ali. Então, assim, essa ideia da guerra, do dualismo... mas Israel matou. Irmãos, Israel era um Estado. Israel... Até... Israel tinha rei, tinha exército. Tinha homens lá na época de Davi com espada, com escudo. Israel era um Estado. Todo um exército. Então, quando a gente vê texto lá, Israel matou, e era um Estado. Era uma nação, um país com poder de polícia. A igreja não é um Estado. A igreja não é um Estado. A igreja é o corpo de Jesus Cristo na terra. E o Estado é o Estado. A cultura é a cultura. A igreja não está nisso, por isso que a igreja não tem um exército. Não, de maneira alguma. O nosso exército é celestial. O exército da igreja é celestial. Se a gente estiver sofrendo um martírio, como está sofrendo na Nigéria, os cristãos estão morrendo na Nigéria, muitos cristãos. Se Deus não quiser, os anjos vêm e impedem aquilo. Mas quando Deus quer, a igreja morre, porque a igreja é de Jesus. Então esquece esse dualismo, essa batalha do diabo querendo acabar com Deus e Deus querendo... Não tem essa guerra. De maneira alguma. Agora, a nossa batalha, aí sim, é espiritual. É espiritual. Eu não vou dizer para você que eu amo o diabo, porque eu não amo, não. Eu não amo, não. E eu sei que ele quer acabar com a minha vida, e quer acabar com a tua vida, e quer acabar com a nossa vida, e ele aplaude quando você não crê nele também. Ele gosta disso. Você não crê. Eu já vi o mal, hein? E às vezes dá vontade de orar para a pessoa que não acredita. Mostra para ele, mostra para ela. Deixa ver. Quando vê, quando diz os jovens aí, o bagulho fica doido, Paulinho. O bagulho fica doido. Só que essa batalha é de mim contra ele no nome do Senhor. É de você contra ele no nome do Senhor. Tem um texto lá no livro de Judas, que não é o Judas o traidor, é outro Judas, que diz que o diabo queria o corpo de Moisés. Vai saber lá para quê? Ele queria o corpo de Moisés. Provavelmente para usar para idolatria. Provavelmente. Porque Moisés era um homem muito famoso. E aí a Bíblia diz que veio o arcanjo Miguel e impediu o diabo de pegar o corpo de Moisés. Só que a Bíblia diz o seguinte, que o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de maldição contra o diabo. Vocês conhecem esse texto, né? Antes ele disse que o Senhor te repreenda, diabo. Ele não chegou lá dizendo assim, ô chifrudo maldito. Não fez não, irmãos. Não fez. Porque o diabo é um ser celeste. Acima de nós. Ele não ousou amaldiçoar esses seres, essas coisas. Não, a nossa batalha nem é assim. Sai dela, seu fedorento. Não é assim, cara. Não é assim. Sai dela, chifrudo. Não é assim. Aí o arcanjo Miguel disse, em nome do Senhor, eu te repreendo. Ele foi embora. Porque ele treme quando ele ouve o nome do Criador dele, do Rei dele. E o tema hoje não é a rebelião de Lúcifer também. Eu não vou dizer como ele se rebelou. Mas eu quero que você olhe para o Salmo 139 e volte para aquele textinho que a gente trabalhou no versículo 11 e no versículo 12. Eu tenho mais coisas para falar sobre isso. Salmo 139, no verso 11 e 12, que diz assim, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Pois para ti as trevas são luz. Os irmãos sabem que eu gosto muito do Senhor dos Anéis. É um filme, mas era um livro de um cristão chamado Tolkien, que era amigo do C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia.
Eles tinham a cadeira de literatura, se eu não me engano, de Cambridge. Os dois eram feras. O Lewis era ateu e se converteu por causa do Tolkien. E virou um dos maiores cristãos do século XX. O maior intelectual. Por isso eu já aconselho os irmãos que têm já um intelecto mais aguçado a lerem o livro Cristianismo Puro e Simples. Porque tem coisinha difícil de ler ali. É uma defesa da fé cristã fenomenal. Fenomenal do C.S. Lewis. Tem uma cena no Senhor dos Anéis que tem o Mago da Luz. E aí não é para cristão maluco falar que mago é do diabo, não, hein? Porque o Lewis é crente, aquele mago era da luz, que é chamado de Gandalf. E aí ele foi lá ver o Senhor Mago das Trevas, que era da luz, na opinião dele, era o chefe dele, mas que já tinha se vendido para as trevas, que é o Saruman. Ele era o Mago da Luz, mas as trevas persuadiram ele. Aí o Gandalf chegou lá achando que eles iam poder ter uma conversa sobre o mal que estava crescendo no mundo. E ele não esperava que o Saruman, que era o maior mago da luz, o mais poderoso, tinha se vendido para as trevas. E aí o Saruman dá uma surra no Gandalf, porque ele faz a oferta do mal e o Gandalf não aceita a oferta do mal. Mesmo ele sendo um mago inferior, ele permaneceu fiel à luz. Eu não vou me vender. Ele toma uma surra do mago, que agora é das trevas. E aí ele coloca o Gandalf no topo de uma torre muito alta. E aí eles travam uma batalha e tem uma fala do Gandalf que eu não esqueço daquele filme, que está no livro. Ele diz para o Saruman o seguinte: só existe um Senhor dos Anéis. Lembra que, só para quem viu, né? Quem não viu, quem não leu, não sabe. O Saruman estava servindo o Sauron, o Senhor das Trevas, que é o Senhor dos Anéis. E o Gandalf diz assim para o Saruman: só existe um Senhor dos Anéis. E ele não divide o poder. Aí o Gandalf se joga, vem uma águia gigante, pega o Gandalf e salva ele. Mas a fala dele é muito pertinente para mim. Só existe um Senhor e ele não divide o seu poder. O diabo não dividiu o poder com Deus, nem as trevas, nem nada. O poder de Deus é absoluto. Absoluto. Deus tem um propósito final para tudo. Lá no finalzinho, quando a gente traçar e for para o outro lado do rio, a gente vai entender os porquês. Porque tem porquês que eu não sei te explicar hoje, mas eu sei que lá na frente a gente vai dizer assim: ah, agora sim, agora eu entendi, agora eu saquei. Tem um meme assim, né? Agora eu entendi. Eu quero demonstrar para vocês quem é o nosso Deus. Ele diz que não há nada igual a ele. Ele chega a dizer: agindo eu, quem impedirá? Nada. Nada, nada, nada. Ah, pastor, mas tem a minha vizinha que põe olho grande nas minhas coisas. E o que tu tem a ver com isso? Ah, mas ali tem uma vizinha que vive jogando. Já jogaram umas macumbinhas no meu portão. Vocês sabiam disso? E aí, o meu sogro, que ele não é cristão, mas ele teme um pouquinho a Deus, né? Ele viu uma macumbinha hoje no nosso portão. Aí já tirou foto, já me mostrou. Não é uma só, não foi uma vez só, não. Várias vezes. Inclusive ele falou: a última agora tem uma vassoura da bruxa. Fizeram uma macumba, botaram uma vassoura tipo da bruxa. Aí eu vi lá, ele jogou a vassoura lá no portão do outro vizinho. E eu perdi minha noite de sono? O que vocês acham? Eu não perdi minha noite de sono, não. E fizeram coisa pior, que eu não vou dizer para você o que estava lá. Não vou dizer. De repente, daqui a um tempo eu falo. Olha, será que é a casa certa mesmo também? Eu não fiz mal para ninguém? Vai entender, né? Mas e aí, o que tu tem a ver com isso? Ah, tem uma vizinha que está fazendo um negocinho, um encanto. Quando a gente sabe que o nosso Deus está acima de tudo e acima de todos, irmãos, a gente passa a não temer mais nada. Vocês estão comigo nisso? E quando a gente teme é porque a gente se enfraqueceu, não é porque Deus enfraqueceu. A gente enfraqueceu. Foi a gente que enfraqueceu. A nossa visão ficou meio embaçada. E aí a gente começa a temer. Isso acontece porque Elias temeu. O maior profeta de Israel teve medo de Jezabel. Isso acontece com a gente, mas não é porque Deus perdeu o poder. Elias foi perdendo o poder. Mas as trevas não são escuras para o nosso Deus. Por exemplo, eu quero que vocês leiam comigo Efésios capítulo 3. A gente vai para uma série de textos preciosos agora.
uma série de textos. E o texto de Efésios é um texto precioso. Eu aconselho você até sublinhar esse texto de Efésios 3. Nós vamos ler o versículo 14 em diante. Aguce os seus sentidos, os olhos e os ouvidos, porque em estudo bíblico a gente precisa prestar atenção. Olha o versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante de quem? Do Pai. Logo, o cristão pode orar ajoelhado. E eu ainda digo que ele deve orar ajoelhado. Se você está andando, ore andando. Se você está malhando, ore malhando. Se você está arrumando a casa, ore arrumando a casa. Mas é bom ter um momento em que os joelhos se dobram. Tá bom? Tem esse momento. Paulo está dizendo, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Olhem para mim. Deus pode fortalecer o íntimo do crente? Sim ou não? Ah, mas o meu íntimo ninguém sabe a não ser eu mesmo. Já desbancamos isso no Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Então Deus tem acesso ao nosso íntimo. E Ele não pede permissão, como alguns dizem. Ah, Deus só vem se eu permitir. Não, se Ele cismar, Ele arromba a porta. Entendeu? Ah, mas Deus não... Eu sei que tem alguns pastores que pregam assim, Deus nunca arromba a porta, Ele sempre pede licença. Ah, que Deus é esse que pede licença? Se Ele quiser, Ele arromba a porta. É dele. Ele chega quebrando tudo. E devorando e quebrando tudo, porque tem coisa que só resolve quando Ele quebra. Ele tem acesso ao nosso íntimo. Então Paulo está orando isso, para que as gloriosas riquezas fortaleçam os crentes no íntimo. Ao 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha agora, irmão, eu circulei essa palavrinha, compreender. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Está cheio de crente que não conhece isso aqui. Descrente é óbvio que não conhece. É óbvio que não conhece. Isso aqui é muito importante, ó. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Imagine um crente cheio da plenitude de Deus no coração. Imagina isso. Porque isso aqui é para crente. Ele está cheio da plenitude de Deus no coração. É um poder que vai no íntimo do ser. Eu gosto muito do pastor Marshall Lloyd Jones, que faleceu no século XX. Gosto muito dele. E ele era pastor no país de Gales. Era um pregador fenomenal. O testemunho das pessoas que iam no culto do pastor Marshall Lloyd Jones é que tinha uma atmosfera diferente no culto. Principalmente quando aquele homem abria a boca. Era um velhinho, que ele era médico da rainha e se converteu, abandonou tudo e virou pastor. Por isso que ele é chamado de Dr. Marshall Lloyd Jones, que ele era médico na Inglaterra. E aí ele pregava de uma forma... Tem poucas mensagens no YouTube com a voz dele. Legendado. Mas tem umas na língua dele e assim, só de tu ouvir a voz do velhinho já é diferente. E aí tinha uma mulher, perto da igreja dele, que ela era médium. Ela recebia espíritos e dava consulta. Mas era perto. E aí teve um domingo que ela não deu consulta.
E ela começou a ver os crentes passando na rua com a Bíblia na mão, de manhã. Para onde está indo esse povo? Eu estou reparando agora, esse povo está indo para onde? Essa multidão está indo para onde? Ela tinha a religião dela, sempre foi respeitada na religião dela. Mas ela ficou curiosa para saber por que aquela multidão no domingo estava indo para aquela igreja. E ela resolveu ir. E ela caiu na armadilha de visitar o dia e o horário onde o Marshall Jones estava pregando. E ela foi lá e ela se converteu. Ela ouviu a mensagem e ela se entregou para Jesus ali mesmo. Parece que foi de primeira. Só que ela não contou para o Marshall Lloyd Jones, o pastor Marshall Jones, os trâmites até chegar na conversão dela. Mas um dia, depois de anos congregando, ela contou. E ela disse: pastor, de onde eu vim tinha poder. E tem gente que diz que não tem. Tem sim. Tem sim. Eu já vi coisas espirituais com gente da Umbanda. Tem sim. Acontece sim. Acontece. Fora que já teve gente que foi desempregada e arrumou emprego na mesma semana depois que o Exu falou que ia dar. Não tem como explicar isso. Aconteceu. E outras coisas que eu não vou dizer. Então ela disse: eu era médium e tinha poder lá. Só que quando eu entrei aqui, eu vi que aqui também tinha poder. Mas era diferente. Era algo diferente. E ele disse: qual a diferença? E ela falou: lá tinha poder e aqui tem poder. Testemunho dela, da boca dela. O poder daqui é puro. Lá é mais pesado. Tem poder, mas é muito pesado. Aqui é puro. Quando eu entrava aqui, eu sentia uma leveza. Como é que pode poder estar junto de leveza? Ela era uma coisa pura. Ficou evidente para mim que o que eu queria era isso aqui. Ela nunca mais recebeu nenhum espírito, nunca mais adivinhou nada de ninguém, nunca mais. Vocês lembram da menina que Paulo expulsou um demônio dela, em Atos? Que ela adivinhava e acertava tudo. Quando Paulo expulsou o demônio, o que aconteceu? Ela nunca mais viu nada e faliu. Os senhores que tinham ela como escrava, que escravizaram ela por causa desse dom, perderam o dinheiro. E aí por isso que prenderam Paulo e Silas. Ela disse: esse poder é puro demais. Ela conheceu o poder do amor de Jesus Cristo. Ainda que ela nunca mais adivinhe nada, nunca mais cure ninguém, nunca mais... Mas o amor bastou para ela. O amor de Jesus no íntimo bastou para essa mulher. Agora olha o versículo 20 desse mesmo texto de Efésios. Olha aqui para o telão. Há aquele que é capaz de fazer... O que está escrito aqui, igreja? Eu vou ler de novo. Aquele que é capaz de fazer infinita do que tudo o que pedimos ou de acordo com o seu poder que atua em... Olha como é isso aqui. Há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e também pensamos. É infinitamente mais, porque ele tem todo o poder. E esse poder atua onde? A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Esse poder, olha só, quando a gente sair daqui hoje, o templo vai ficar vazio. E tem gente que acha que quando o templo fica vazio, a glória de Deus fica aqui. Os anjos ficam aqui esperando a gente voltar no outro culto. Isso não é bíblico. Se fosse assim, ladrão não roubava a igreja. Tem um monte de igreja sendo assaltada. E por isso que a gente botou câmera. Quando a gente vai. O poder atua em nós. Não é no tijolo. Não é no piso, não é no cimento, é em nós. Quando a gente está reunido é outra coisa. Quando a gente vai embora é só um templo. E Deus pode guardar o templo porque é a igreja que ele se reúne. Mas não é por causa do tijolo e do cimento. É o local onde a gente se reúne. Esse poder atua em nós. Olha o 21. Perdão. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Só ele a glória, só ele o poder. Não existem poderes competidores, não existe. Não tem isso de maneira alguma.
Agora venha comigo em Judas, penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Só tem um capítulo. E aqueles que têm dificuldade em ler a Bíblia, eu já dou um conselho: leia hoje ou amanhã a carta de Judas, porque você consegue. Quem enxerga bem, olha aqui para a minha Bíblia. Quem enxerga bem, olha o tamanzinho dessa epístola, aqui e aqui. Só tem um capítulo. Você lê isso aqui, e você diz: pastor, eu já li o livro todo da Bíblia. E aí, qual? Jeremias? Isaías? Não, pastor, eu li Judas também, né? Eu comecei em Judas, deram uma página. Aí eu li, prestei muita atenção no que Judas, que não é os Iscariotes, é o outro Judas, o que Judas estava escrevendo. Olha o que Judas diz no versículo 24, que só tem um capítulo. Então, é obviamente capítulo 1, o versículo 24. Poderoso para impedi-los de cair. Se eu cair, caí. Deus tem que respeitar também quando eu quero cair. Não tem. Deus é poderoso para nos impedir de cair. E tem crente que diz que não. Deus tem que respeitar o meu livre-arbítrio. É claro, eu sou um agente livre, eu não sou um robô. Eu sei disso. Mas Deus é poderoso para nos impedir de cair. E mais o quê? E de nos apresentar diante da sua glória sem mácula. Pastor, eu sou cheio de mácula. Eu tenho vergonha de Jesus. Eu tenho vergonha de Deus. Deus é poderoso para te impedir de cair e para te apresentar na glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, o poder. Eu vou ler de novo. Ao único Deus. Quantos deuses existem? Ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, poder, a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre, de novo, amém. Vocês reparam a devoção deles só em escrever? Eles estão escrevendo. E no texto, nós chamamos isso de doxologia, palavra de glória. Eles estão escrevendo uma coisa e quando eles citam Deus, a glória, eles escrevem o amém. Eles não são como a nossa sociedade ocidental que rejeita tudo que é o sagrado. E não liga muito para o sagrado. A gente não liga muito. Eles ligavam, não, é coisa. Tem gente que cita o nome de Jesus para tudo na vida, né? Tropeça e fala assim: ai, Jesus. Não é assim? Jesus amado, que susto você me deu, menino. É ou não é? Toda hora. Eu já falei até para vocês que ficam repreendendo tudo o tempo todo. Está repreendido, está repreendido, está repreendido, está repreendido, está repreendido. Pô, está repreendendo. Tem nenhum diabo lá para tu repreender. Tropeça, já acha que é o diabo. Está repreendido. A gente não tem apego ao sagrado. Quando eles diziam algo muito sério, aqui ele está escrevendo dominado pelo Espírito. Não é igual a gente viu com o amigo Chico Xavier, que ficava em transe. Não, ele está escrevendo como homem, ele está sabendo de tudo que está acontecendo na igreja, só que nesse processo o Espírito está nele de uma forma que ele não sabe como. Mas ele é dominado pela glória e ele escreve amém. Porque Deus de fato é poderoso. Agora eu quero mostrar para vocês Lucas 24, mostrando o poder de Jesus para os discípulos que estavam com dificuldade em crer. Olha o que Jesus fez aqui. Os discípulos que estavam em dificuldade de crer. Lucas 24, 36. Evangelho de São Lucas 24, 36. Olha o que diz o texto. Posso ler? Amém ou misericórdia? Amém. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: Pai seja com você. Aqui é o Jesus ressuscitado. Ele ressuscitou e apareceu para os discípulos. Olha o 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? É ou não é assim?
Porque se levantam dúvidas do seu coração. Aí no 39 Jesus fala, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Não é uma assombração, não é um espírito, sou eu. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, que estavam furados, né? E por não crerem ainda, irmãos, eles creram? E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Jesus está dando todas as provas que ele pode dar. Olha aqui, muita gente é incrédulo, mas vocês não podem ser. Vocês vão levar o mundo todo essa mensagem. 11 homens, coitados, transtornaram o mundo. Olha o 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus fez agora? Será que eles vão crer ainda? Imagine se Jesus ficar assim, se eles não creem, eu estou lascado, porque quem eu vou enviar? Imagine, Jesus fica assim, pai, ressuscitei à toa porque eles não creram. O que Jesus fez? 45, olha para o telão. Então lhes abriu o entendimento. Estão compreendendo isso? Eles não estavam crendo. Aí o que Jesus fez? Abriu o entendimento deles para quê? Para que pudessem compreender Abriu o entendimento, é uma luz que vem. Isso é poder de Deus. Vocês que acham que o poder de Deus é só quando eu tenho um caroço, que eu vou no culto e some o caroço? Ou quando eu estou com uma dor na coluna, eu vou no culto, aí ora a dor some? O poder de Deus também atua, principalmente aqui, ó. E por que ele abre o entendimento? Que guerra é essa que acontece no interior do homem e que Deus tem o poder para mudar e vencer o que está ali? Lennon, põe para mim, Lennon não, Lincoln, põe para mim 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 aqui no telão. Você não precisa procurar não vai cansar. Olha para esse texto aqui, olha aqui para frente. Eu estou com laser. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para quem que está encoberto? Para os que estão perecendo. O evangelho está encoberto para mim? Para mim não. Eu lembro o dia que eu recebi Jesus na minha vida. Eu já disse para vocês, quando eu tinha 12 anos, toda hora eu aceitava Jesus. Eu aceitei Jesus 10 vezes. Quando eu achava que eu tinha pecado, ia para o inferno, eu ia para a igreja de Nazarena, aceitava Jesus. Eu não ia nem para ouvir o sermão. Para mim não valia o sermão. Eu estava esperando o momento de aceitar Jesus. E aí quando o pastor chamava, quem quer aceitar Jesus? Eu já ia, pum. Aí quando eu aceitava Jesus, eu falei, agora eu estou salvo, eu volto para cá. Aí fazia besteira de novo. Aí eu esperava o outro culto para ir aceitar Jesus, aceitava Jesus, agora eu estou salvo. Aí caía de novo, aí esperava outro culto. Eu aceitei Jesus várias vezes. Mas o dia que eu entendi o evangelho de verdade foi uma coisa absurda. Nunca mais aceitei Jesus. Nunca mais. E eu entendi que quem tinha que me aceitar era ele, que eu que sou pecador. E aí eu pedi, Jesus, tu me aceita? Já te aceitei várias vezes, mas não é o Senhor que precisa, é eu que preciso. O Senhor me aceita? Eu te aceito. Pula daí e vem para cá agora. Sai das trevas e vem para a luz. Para com esse negócio de todo domingo, tu é meu e acabou. E eu entendi o evangelho. E eu entendi que Jesus não pedia só o meu coração, ele pediu o corpo todo. Ó, vai vir, mas o corpo todo é meu. Dos pés à cabeça é meu. Dos pés. E aí eu fui entendendo, ó, se tem um espírito em quem eu dobro o meu joelho e digo assim, domina meu corpo, domina minha mente, faz o que... Mexer com o espírito não é coisa boba. Mexer com espíritos é algo sinistro. Mas se tem um espírito que eu dobro o meu joelho, eu digo assim, toma conta de tudo, toma minha mente, possua meu corpo. É o Espírito Santo. Nenhum outro espírito pode tocar em mim. Nada toca. Nada.
Só tem um Espírito que eu digo, toma minha mente, meu coração, faz o que quiser. Porque o Espírito Santo é puro e é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Onde eu vi os maiores índices de possessão demoníaca estavam em lugares onde as pessoas estavam invocando espíritos, brincando com coisa séria. Agora, o Espírito Santo não vai te pegar, bater tua cabeça ali, bater, não vai fazer isso contigo. Você vai sentir uma coisa preciosa, como se águas vivas estivessem saindo do seu interior. O Espírito tomou conta do lugar. Aí, Paulo escrevendo isso, do evangelho que está encoberto para os descrentes, olha o versículo 4. O Deus desta era cegou. Aqui está com D minúsculo, está vendo? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Há uma cegueira. E essa cegueira não sai assim. Tem uma coisa atuando por trás. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Nós aprendemos que até as trevas são luz para Deus, sim ou não? Sim. Ele tem poder para amarrar o valente? Ele tem poder. Ele tem poder para amarrar o valente. Esse Deus cegou o entendimento para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele cegou para que não vejam a luz. Não vejam a luz. Imagine que eu boto um pano no seu olho e dou um nó muito forte. Você não consegue ver as pessoas. Você não consegue ver o que deveria ver. É necessário tirar as vendas para que você comece a entender e conhecer. Mas como tirar se tem um Deus por trás, que é o Deus desta era? Não quer dizer que é uma divindade, essencialmente, mas é aquilo que domina nesta era, domina os homens. Tem gente que tem uma estátua como Deus, e é o Deus dele, então é o Deus daquela pessoa. Não quer dizer que aquilo é um Deus de fato, entende? Então é o Deus desta era. Ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a glória de Cristo. Aí Paulo aprofunda mais. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. O que está em Gênesis 1? A Bíblia fala que criou Deus os céus e a terra. Não é? Aí depois vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das... E existia trevas sobre a face do abismo. Era assim que estava. E tem um textinho lá que está assim, e disse Deus, não é? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Ele não disse haja luz e houve luz? Paulo está dizendo, esse mesmo Deus que disse haja luz e houve luz, ele mesmo brilhou em nossos corações. Tem trevas e caos aqui também. É sem forma e vazia isso aqui também. Vocês estão entendendo o link de Paulo? Não adianta obrigar ninguém a se converter não, porque não é assim não. Filho meu se converte debaixo de paulada. Não tem como. Vai dar paulada e ele vai crescer com raiva de Deus, com raiva da fé, com raiva da Bíblia. Não se converte ninguém com paulada não. A Bíblia fala nem por força, nem com violência, mas pelo meu espírito. Não é pela força do braço que se converte. Paulo está dizendo, esse Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então há uma iluminação no coração para que a pessoa diga, eu estou vendo. Agora eu creio, eu estou vendo. Deus tem o poder para abrir entendimentos. Porque ele é soberano. A Bíblia diz, como o martelo esmiuça a pedra, a palavra de Deus transforma coração de pedra em coração de carne. Isso vem de Deus. O último texto dessa noite, para a gente conhecer mais a Deus, o último texto é Isaías 57. Esse é um dos meus preferidos. Isaías 57, preferido. Não tem quando vocês dizem assim, tanta gente mal no mundo, foi morrer logo um homem bom. Não tem? As pessoas, como é que pode? Deus deixa a pessoa boa morrer e o irmão dele que é ímpio vive.
Esses questionamentos não existem até no nosso meio também? Pastor tinha 2 irmãos, um bom e um mau. O câncer morreu. Por que o câncer não pegou o mal? Eu fico até assim, cruz, misericórdia. Por que não matou o mal? Por que morreu a ovelha boa da família? E o mal ficou? Isaías 57 responde essa pergunta aí, tá? Isaías 57 responde de forma clara. Olha o versículo 1 de Isaías 57. De forma clara. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados. O que é tirado aqui? Tirado da vida. Homens piedosos são tirados. E ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. É um propósito que a gente não enxerga. E os homens naquela época já brigavam com isso. Por que o justo? Por que o piedoso? Jesus diz, vocês não entendem. Vocês não conseguem entender que os justos são tirados para que sejam poupados do mal. A gente não consegue ver se vira algo pior lá na frente para ele. E Deus tirou isso antes. Olha o versículo 2. Olha o 2. Aqueles que andam retamente entrarão na... Quem disse que todo homem bom, piedoso que morre fica, morreu, e está feliz da vida? Entrarão na paz, acharão descanso na morte. Isso aqui é profundo. Acharão descanso na morte. Só é possível porque Jesus venceu a morte. Senão não seria possível. Agora, no mesmo texto de Isaías, olha o 15, versículo 15. No mesmo capítulo 57, agora no versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Olha o que Deus vai dizer. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Vocês estão vendo os lugares da habitação de Deus? São lugares no plural. Ele habita no lugar alto e sublime. Eu nunca vi algo sublime, nem você. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que... esse pudim estava... Como é que diz? Divino, é ou não é? Isso estava divino. A gente não tem noção. Estava sublime. Deus habita num lugar alto e sublime. O que dá a ideia de um Deus de longe. Aquele hino do Davi Sasser, é Deus de perto e não de longe. Não tem? Não. A Bíblia diz que ele é Deus de longe e Deus de perto. Ele é Deus de longe também. É Deus de perto e não de longe. Que isso? Errou a letra. Ele é Deus de longe. Mas ele também é Deus de perto. Ele é Deus de longe e ele é Deus de perto. Ele está longe porque ele está num lugar alto e sublime. Eu não. Eu estou num lugar onde tem pobreza, doença, um monte de coisa. Um monte de coisa feia de falar. Por isso que a oração do Pai Nosso está assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? Seja feita a tua vontade aqui, como ela já é feita aí. Como ela é feita aí em cima, que seja feita aqui, porque aí em cima ninguém rouba, ninguém mata, ninguém faz isso. Aqui a gente está fazendo isso todo dia, o ser humano. Então que a tua vontade venha, que o teu reino venha para acabar com isso. Porque aí em cima já é assim. Aqui embaixo não. Aí Deus diz: eu habito lá no alto mesmo, no alto sublime. E eu vivo para sempre, e meu nome é santo. Habito num lugar alto sublime, mas o outro lugar que Deus habita. Habito também com o contrito e com o humilde de espírito. Para quê? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Lugar de gente oprimida é do lado do alto e sublime. Como é que vai entender isso? Alguém aqui já recebeu a visita do presidente da República? Como é que tá? Estou sabendo que todo mundo está bem. Não pagou a conta esse mês, né? Eu vou pagar. Alguém aqui já recebeu?
Hã? As ruas aqui estavam tudo na lama, né? Os senadores vieram aqui? Os senadores vieram aqui? Os deputados? Quando vem para aquele... vem para voto. Vem para voto. Mas já veio aqui? Qualquer presidente que já veio aqui? O de agora, o passado, o retrasado. Vejo que vocês são oprimidos. Falta esgoto direito aqui, né? A rua tá lá. Eita! Vamos resolver? E eu posso fazer uma casinha aqui para morar com vocês também? Eu passo uma semana lá em Brasília e uma semana aqui. Já aconteceu isso? Não. Se a gente vivesse na monarquia, o rei ia vir aqui? Deixa eu habitar com vocês. Não. Mas o Deus da glória diz, habito. Olha aqui, habito também com o contrito e humilde, para dar novo ânimo ao espírito dele e novo alento ao coração do contrito. Esse é o Deus da Bíblia. Ele é Deus de longe e ele é Deus perto. Lembra, Jesus, quando vocês orarem, entrem no lugar secreto, no quarto de vocês, não é? E orem em secreto ao vosso Pai, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Porque quando você entra, ele entra também. Ele ouve você. O lugar do oprimido é com Deus. O lugar do abatido é com Deus. Porque Deus dá um novo alento ao nosso coração. Aí a parte que eu mais gosto. 16. Põe para mim, aqui travou. Perdão, voltou. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado. Porque senão o espírito do homem esmoreceria. Se Deus vivesse o irado, a gente estava lascado. Diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa. Eita! Aqui ficou estreito. Não, peraí. Ele está falando com gente com cobiça perversa, então ele vai destruir. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Eu te feri por causa da sua perversidade. Porque você é um perverso, aí eu te feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto de você. Mas esse povo continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. E aí o que Deus tem que fazer? O povo continuou longe de Deus. Aí Deus tem que dizer, respeito a decisão. Fica aí, não é? E se ele não quiser respeitar? Esse povo continuou desviado. Então aí eu já feri, agora eu vou destruir. Ele seria justo se ele destruísse? É claro. O povo está perverso. Aí você continuou extraviado. E o que ele fez? Olha isso aqui. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Como? Como se eu estou extraviado? Como se eu estou em rebeldia? Como se eu não quero o teu caminho, Deus? Esse texto é profundo, tá? Eu não quero. Eu simplesmente não quero. Aí Deus olha e diz, mas eu quero. Você só não está vendo bem. Você só não está enxergando bem. Você seguiu outros caminhos porque você não vê bem. Mas eu quero. Eu vou curar você. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Ele insiste ainda. Criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o... Esse Deus tem poder para isso. É por isso que crente ora pelos seus filhos que estão desviados, pelos seus filhos que abandonaram a Deus, porque ele sabe que Deus pode quebrar o coração de pedra. Mas meu filho nunca quer. Então por que ora? Se você ora, é porque você sabe que Deus pode chegar lá e curá-lo. Trazer o coração dele de volta. Criar louvores nos lábios. Aí ele tem uma palavra final para os ímpios. Ele diz assim,
Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Tem outros textos que eu não vou trabalhar hoje. Jeremias 18. Ele diz até o ímpio. Se o ímpio se arrepender, eu o acolho. Eu estou aqui para ele também. Mas eu estou mostrando para vocês que o nosso Deus, ele tem poder para quebrar coração de gente rebelde. Porque ele quebrou o meu coração. Eu não queria saber de Deus. Eu passei uma adolescência em rebeldia ao Senhor. E ele quebrou o meu coração e ele me trouxe de volta. E eu sei que tem gente aqui também que não queria Deus. E aí as coisas começaram a mudar. Deus quebrou o coração e a pessoa veio. E está com Deus até hoje. Foi assim na vida dos apóstolos, foi assim na vida do Paulo. Quem odiou mais a igreja do que Paulo? Paulo matou Estevão. Indiretamente, segurou as vestes. E esse homem virou o maior cristão da época dele. Porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, que derrubou ele, jogou no chão e falou: Paulo, cegou Paulo, porque às vezes é assim. Paulo ficou cego e foi para a casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada Direita, e falou para Ananias ir lá e curar a cegueira dele. E Ananias falou: não, eu tenho medo dele, ele é Paulo, ele é o perseguidor da igreja. Ananias vai porque agora ele é instrumento meu. Ananias chegou e disse assim: irmão Paulo, saudação maravilhosa. Ele chamou o inimigo de irmão, porque Jesus já tinha dito: agora Paulo é meu. Ele diz: irmão Paulo. Colocou a mão na cabeça de Paulo, curou a cegueira, batizou Paulo. Paulo foi embora, foi para a Arábia, estudou, refletiu, voltou um monstro. Voltou um monstro. O maior pregador do Evangelho. O maior missionário do Novo Testamento. O maior missionário de todos. Eu espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre Deus, para que você saiba que você não é mais forte do que Ele. Ele é mais forte que você. É mais forte que as trevas. É mais forte do que tudo e do que todos. Amém. Vamos ficar de pé. 9:04. Passei 4 minutinhos. Se bem que no meu celular é 9:02. Vamos orar ao nosso Deus? Curve sua cabeça agora. Senhor Deus, dedicamos a Ti nossas orações e pedimos a Ti um espírito humilde, um espírito contrito, que o Senhor nos afaste da soberba. Nós oramos para que o Senhor venha com poder tirar o orgulho e a soberba do nosso coração. Que dos nossos lábios, Senhor, saiam louvores a Ti. Para que a gente possa dizer: eu tenho um rei e meu rei é Jesus. E entregar a Ti todo o corpo, todo o coração, toda a mente. Nós confiamos na Tua bondade e por isso nós dizemos: Senhor, toma conta de mim por inteiro. Porque está escrito que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos todo o nosso ser ao nosso Criador, Supremo Criador, acima de tudo e de todos, sublime, eterno, poderosíssimo, maravilhoso, excelso. Não há nada como o Senhor. Não há nada como a Ti, Pai. Obrigado pelos meus irmãos aqui. Isso vem ajudar, Senhor Deus, quando a gente dobrar os joelhos. O que eu aprendi, Pai, de um homem de Deus. Quando a gente está de joelho dobrado, orando a Ti, no poder do Espírito, no nome de Jesus, não há nada mais impossível nesse ambiente. Tudo se torna possível diante de Ti. Pois diz a Tua palavra, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ti seja honra, glória, para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém